Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma matéria essa de grande importância e de grande necessidade nesses dias: relacionamento, né? Como é difícil relacionar-se. É uma matéria que é uma somatização de diversas matérias que nós já vimos até aqui. Nesse novo formato, nós estamos só pelo WhatsApp, com pouquíssimos alunos aqui presencial, mas estamos enviando essa matéria todinha para você via WhatsApp. E também vamos estar enviando a apostila, a prova e as tabelas do que for necessário passar aqui, você vai receber no seu WhatsApp. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, nós te agradecemos por mais esse dia, por essa manhã, por esta palavra, por esta matéria. Senhor, abençoa cada aluno, abençoa cada família, renova as forças, dá da tua sabedoria, da tua estratégia, da tua direção, renova as forças do teu povo, ó Pai, e abre a porta da palavra e fala aos nossos corações para a tua honra e glória, no nome precioso de Jesus. Muitas pessoas no mundo têm a utopia de que, por ser igreja, ser o corpo de Cristo, ser a noiva do Cordeiro, é um grupo de pessoas perfeitas. Tremendo engano, né? Totalmente o contrário. Muitas pessoas, quando vêm do mundo, acreditam que as pessoas que estão dentro da igreja são santos, são sem defeitos, são perfeitos. Imaginam que esse grupo de pessoas são sem pecados, são sem falhas, ou muitas vezes até imaginam que esse grupo de pessoas são sem sentimentos ou sem emoções. E isso é, na verdade, o que o mundo pensa da igreja, mas não é assim. A igreja é formada de seres humanos, de carne e osso, de temperamentos, de sentimentos, de pecados, de falhas, de uma série de coisas, como um ser humano qualquer. Então esse é o estereótipo que o mundo tenta enquadrar a igreja. Porém, quando nós começamos a conhecer o povo, conhecer as pessoas, nós vemos que, na verdade, muitos deles são totalmente problemáticos. Muitos deles são totalmente diferentes desse perfil perfeito que o mundo enquadra a igreja. Nós precisamos entender e aprender a nos relacionar. Se relacionar não é fácil, principalmente quando se trata de crente, que além dos defeitos da alma, tem também as desculpas do espírito, onde muitas vezes a pessoa perde a autoridade, perde o conhecimento ou reconhecimento, e aí ela espiritualiza, dizendo: Deus me disse, Deus me falou, quando na verdade foi algo que ela pensou. Quando se trata de relacionamento, desde duas pessoas, o casal vai ter dificuldade, vão ser desafios, vão ter problemas. Agora, se a vida 2 já é difícil, o que dirá uma igreja com 100 pessoas, com 300 pessoas, com 500 pessoas, com 1000 ou mais pessoas que isso? Quando se trata da questão de igreja, a situação então piora. Por quê? Porque a igreja tem faixas etárias diferentes, classes sociais diferentes, níveis de experiências e intimidade com Deus totalmente diferentes. Em cada culto você tem um auditório totalmente diferente. Não dá nem para dar uma sequência como numa aula, que é o mesmo grupo de pessoas, que são sempre os mesmos alunos. Na igreja não. Você quer continuar uma mensagem, como a gente tem feito a nível expositivo, você quer fazer uma sequência cronológica, mas você tem um auditório que perdeu o último culto, você tem um auditório alguém que não vai vir no próximo culto, e você tem que fechar a mensagem a cada culto com começo, meio e fim. Então falar de intimidade, relacionamento, comunhão, nós temos que observar o desafio que é diante de uma igreja com um auditório totalmente diferente. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode trabalhar no coletivo e falar individual, particularmente em cada um. No coletivo, há problema dos mais diversos possíveis. Por exemplo,
a questão de um discipulado para novos convertidos. Se a gente começa uma classe de novos convertidos, a cada semana entra um aluno novo que perdeu a matéria passada. E o desafio, na verdade, aumenta cada vez mais, principalmente agora, virtual, online. A solução que a gente tem encontrado é justamente postar isso tudo nas redes sociais, postar isso tudo nos meios e canais de comunicação. À medida que a pessoa começa a ser ministrada, ela vê o fundo de poço que ela se encontra. E o Espírito Santo começa a trabalhar no individual. Através de diversas pesquisas que foram feitas dentro de diversas igrejas, se comprovou que quando uma pessoa cria laços dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, quando uma pessoa cria vínculos dentro de uma instituição, quando se cria amizades, é mais fácil a pessoa permanecer na igreja. Agora aqui um detalhe, não pense que você vai ter amizade com os 1000. Ninguém consegue ser amigo de 1000 pessoas. Ninguém consegue ser amigo de 100 pessoas. Ninguém consegue ser amigo de 50 pessoas. E aí muitas vezes nós vemos uma palavra que foi distorcida de relacionamentos de 10, 12 pessoas, está fazendo panelinha. Não é panelinha. Você vai ter afinidade de um grupo mínimo de pessoas, de no máximo 10 a 12 pessoas. Não mais do que isso. Você pode ter um conhecimento do todo, mas você tem um grupo de pessoas com quem você cria afinidade. E não pense que isso é errado. O próprio Jesus também era assim. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus estava sempre rodeado de uma tão grande multidão. Mas ele tinha 70 discípulos que ele enviou de 2 em 2. 72 discípulos que ele enviou de 2 em 2. Dos 72, na verdade, 12 ele escolheu. Dos 12, tinha 3 que era mais chegado. Dos 3, Pedro estava sempre junto com ele. Só que chegava um momento que ele dizia: vocês agora fiquem aí porque eu vou orar sozinho. Jesus não criou vínculo e afinidade com toda a multidão. Ele, na verdade, criou vínculo com aqueles mais próximos. Ele criou vínculo com aqueles que, na verdade, estavam próximos a Ele, que andaram com Ele, caminharam com Ele. E assim é a nossa vida também. À medida que nós caminhamos com Cristo, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo lapidados. E muitas vezes somos transformados. Através de diversas pesquisas, então, foi comprovado que quando uma pessoa cria laço, cria vínculo, é mais fácil ela permanecer naquele local. Só que acontece também algo com alguém que faz parte do seu relacionamento, aí a sua posição fica abalada. Aqui está o erro. A pessoa criou um vínculo com 12 pessoas e de repente um deles se magoou, se chateou, os 11 querem tomar a dor desse um. Os 11 querem defender esse um pelo vínculo de amizade e não por estar certo ou errado. E se esse um sai, esses 11 se sentem ameaçados a sair. Isso não pode acontecer, porque não estamos na igreja por causa das pessoas que nela estão. Estamos na igreja por causa do Senhor da igreja, do dono da igreja. Então, se um sai, abala todo o grupo, fere o vínculo de todos. Hoje, mais do que nunca, nós estamos num período com muitas pessoas com perfil doentio dentro da instituição. Pessoas com carências absurdas que querem suprir na igreja o que não tiveram em casa. Isso é um erro. Pessoas que se apegam a pessoas que se apegam a líderes e chegam ao ponto de dizer: esse é meu pai, essa é minha mãe. Não. A própria palavra de Deus, Jesus disse: a ninguém chamais de pai. E há muitas pessoas hoje em dia querendo eleger algumas pessoas como pai espiritual ou mãe espiritual. Isso é muito problemático. Por quê?
Na verdade, ele quer alguém que seja cúmplice dele, alguém que apoie as suas carências. E quando esse pai ou essa mãe fala algo mais rígido, troco de pai, não serve mais. Quando esse pai ou essa mãe confronta algum erro ou comportamento, eu não esperava isso de você, eu não imaginava que você fosse fazer isso. Então muitas pessoas tiveram problemas gravíssimos com o pai biológico, com o pai natural, ou com o criador, que foi abusivo e às vezes até chegou a abuso sexual, moral, ou de palavras, ou de torturas, que traz uma terrível consequência na vida das pessoas quando crescem. A pessoa que teve uma dificuldade com o pai biológico, muitas vezes ela tem dificuldade de relacionar-se com Deus como pai. Ela tem dificuldade de chamar Deus de pai. Reconhece que Deus é Criador, reconhece que Deus é Senhor, reconhece que Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mas não reconhece Ele como pai. Porque ela carrega em si uma ferida. A imagem que ela tem de pai está maculada. E essa machucadura com a paternidade humana, ela transfere não só para Deus, como para os líderes locais da igreja. Ela não consegue relacionar-se porque não tem um bom vínculo, ou não teve um bom vínculo, ou nem conheceu sequer o pai biológico que não a reconheceu e a abandonou. Muitos não conseguem se relacionar com ninguém porque tiveram problemas de infância com os irmãos de sangue, tiveram problemas com aqueles que estavam debaixo do mesmo teto. Então, enquanto esse problema não for resolvido, ele vai ter problema de relacionamento na igreja, ele vai ter problema de relacionamento com o grupo, com o coletivo. E quando alguém diz, dá a mão ao seu irmão ao lado, tudo que ele quer fazer é não dar a mão a ninguém. Tudo que ele quer é isolado e independente. Então o problema vem de uma infância, de uma adolescência, de um trauma, mas que culmina num relacionamento. Tem pessoas que tiveram problemas com professores na primeira infância. Um professor abusivo, uma autoridade impositiva, e essa pessoa não consegue mais sentar e aprender com ninguém, que inconsciente, bloqueou na mente inconscientemente, e ela não se submete à autoridade por causa de uma autoridade abusiva que ela teve na primeira infância, por causa de uma autoridade abusiva que ficou como a figura do professor, a figura da autoridade. Criou um bloqueio, uma barreira. Essa pessoa tem uma dificuldade. Tudo isso é questão de relacionamento. E o relacionamento, ele é a base, o relacionamento, ele é o alicerce para que você possa ser levado a uma maturidade espiritual, a um desenvolvimento. Cada um de nós vivemos uma somatização das ocorrências da história da nossa vida. Todos nós somos a somatização dos problemas, dos desafios, das conquistas, das circunstâncias que estabeleceu a nossa história de vida, e cada um relaciona-se com problemas de maneiras totalmente diferentes. Tem gente que olha um problema tem gente que olha o mesmo problema e tem garra e potencial para vencer e superar. Tem gente que olha para o problema e isso desafia ele, só que depois que ele vence o problema, que ele absorve toda a carga emocional, e aí ele tem as sequelas pós-problema. Então a gente precisa observar que cada ser é indivíduo, cada ser é único, e são as experiências e as ocorrências da nossa história de vida que formam quem nós somos hoje. Cada um relaciona-se com o problema de maneira diferente, segundo a sua história de vida. Então nós temos que aprender a respeitar e a procurar entender o limite do próximo. Respeitar e entender os valores de cada um, que vão ser totalmente diferentes uns dos outros. Relacionar-se com o próximo
não é fácil. Cada pessoa pensa de um jeito. Cada um tem um prisma do problema diferente. E também, cada um tem um temperamento diferente. Nós precisamos aprender a tratar com cada temperamento diferente. A igreja ela é o corpo vivo de Cristo e cada membro tem a sua função e todos eles são importantes dentro da igreja. Assim como o corpo humano. O pulmão nunca vai fazer o papel do coração. Só que sem pulmão o coração também não bombeia. O coração nunca vai fazer o papel do fígado. O fígado nunca vai fazer o papel dos rins. O rim filtra, mas o coração bombeia. Agora, se o rim não funcionar direito, o coração vai bombear sangue contaminado. Então nós precisamos observar que cada um tem a sua função dentro do corpo e dentro do corpo de Cristo também não é diferente. Cada um tem um papel diferente. E à medida que você fizer o seu papel, você vai proporcionar ao próximo fazer o papel dele. À medida que você cumpre o seu ofício, você está proporcionando ao próximo exercer a função dele. E aí então o corpo cresce. Paulo vai dizer, do qual o corpo bem ajustado traz o desenvolvimento do corpo. Se cada um tiver na sua função, vai trazer então a sua contribuição para que haja crescimento no corpo. Precisamos aprender a desenvolver a graça de trabalhar com pessoas difíceis. Muitas vezes a gente foge das pessoas difíceis, mas Deus tem como nos dar a graça para trabalhar com pessoas problemáticas. Eu não quero pessoa problemática. Será que você não é uma delas? Então, cada vez mais aumenta os problemas psicossomáticos na humanidade. E daqui para o fim dos tempos, sinto em te informar que vai aumentar mais ainda. Nós não temos estrutura para passar por pressões, nós não temos estrutura para ser confrontado, nós não temos estrutura, mas temos que desenvolver inteligência emocional. Temos que desenvolver o controle. Cada vez mais aumenta os surtos, cada vez mais aumenta a depressão, pessoas possessivas, pessoas vingativas, pessoas iradas. E se a gente for resumir isso tudo, é porque cada vez mais aumenta a carência do ser humano. Então nós estamos vivendo uma geração carente. Por quê? Porque o virtual não supre a carência afetiva. A geração nova está sendo educada no celular, no iPhone, no iPad, na internet, no computador. Isso não supre a carência. Da mesma forma que psicologicamente, digitar não traz o mesmo efeito psicológico do que você escrever. Quando você passa para o papel, você põe energia. Quando você passa para o papel, você põe expressão. E principalmente se você está escrevendo a lápis, tem horas que a escrita vai sair mais forte, tem hora que ela vai sair mais suave, mais fraca, porque é o teu temperamento interior que você está transferindo. Isso é terapêutico. Uma das formas da gente tratar a terapia de luto é fazer o enlutado escrever uma carta para quem ele perdeu, transferindo para o papel. Só que tem que ser a lápis, tem que ser um papel branco, um momento de tranquilidade, aonde na verdade a pessoa consiga expressar. Pastor, digitar adianta? Não, digitar é bom para o intelecto, mas não descarrega o peso efetivo. Então nós precisamos observar que nós temos que desenvolver a inteligência emocional e temos que desenvolver a arte de aprender a trabalhar mesmo em meio a um problema, mesmo diante de uma crise, mesmo em meio à insatisfação, a um caos ou a um problema ministerial. Nós temos que aprender a superar a pressão por amor a Cristo.
Ele é sempre nosso foco, Ele é sempre nosso referencial. A vida ministerial, ela se torna muito mais difícil do que a vida profissional. Porque na vida profissional, no final do mês tem o fator remuneração. A vida ministerial ou espiritual, além de toda a pressão que é maior, o peso do serviço, nós vamos observar que o que eu ganho com isso no final? O que você ganha é espiritual também, é um desenvolvimento do teu intelecto. Então, o serviço secular, por exemplo, por maior que seja a pressão, por pior que seja o peso do serviço, necessitamos do dinheiro. E muitas vezes, quando a pessoa já perdeu a motivação, ela ainda suporta, ela ainda tolera, por uma questão de necessidade, por uma questão de que ela precisa daquele dinheiro, daquele salário. E dentro da igreja, que não tem esse fator remuneração financeira. Não tendo fator financeiro, tem ainda a recompensa espiritual. Mas muitos na hora do problema não estão nem pensando em recompensa espiritual. Ele não quer sofrer, ele não quer ser confrontado, ele não quer passar por problemas, ele não quer se sentir rejeitado. A palavra de Deus nos diz que toda vossa obra tem uma recompensa. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele sabe recompensar e recompensa muito bem. Então essa recompensa, ela é para a eternidade. É uma questão de benefício espiritual. Temos que ter a graça divina. E graça, quando a gente fala de graça, a gente está falando de caris. E caris, na verdade, é a graça, capacitação, revestimento. Então a graça divina, ela vai vir através do caris. E o caris é a raiz da palavra carisma. Quando se fala, puxa, aquela pessoa é carismática, ela caiu na graça da outra pessoa. Por quê? Porque o caris te dá capacitação. O caris te dá revestimento. Quando Deus te chama para fazer algo, você vai ter que ter a graça de Deus para fazer aquilo. Se o Senhor te chama para aconselhar, você vai ter a graça para ouvir todas quantas forem as pessoas necessárias naquele dia. Ah, eu não aguento ficar ouvindo a pessoa. Você não tem a caris, você não tem a graça de Deus. Porque aquele que tem o chamado, ele tem a capacitação que vem do alto. Nele mesmo ele não tem coisa alguma, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A pessoa que não tem a graça, que não tem o dom, ela não tem o revestimento para fazer aquilo que na verdade ela não foi chamada para fazer. Eu sempre dou o exemplo do Ministério de Socorros. Ou seja, a pessoa que foi chamada para socorrer alguém que se machucou, quebrou a perna, precisa de 40 sessões de fisioterapia. Quem vai levar essa pessoa que tem o chamado de socorro, ele tem a graça de Deus para levar essa pessoa. Agora, qualquer um pode fazer, mas quem não tem esse chamado, faz como um peso, um jugo. 40 sessões parece 120. Ele está na segunda e ele pergunta, falta muito? Ai, está demorando isso, né? Ai, não tem um outro horário que tenha menos pessoas? Então, na verdade, a gente observa o quê? Existem pessoas chamadas para cada coisa. Deus sempre dispõe a graça para cada pessoa que vai exercer o ministério naquilo que ela foi chamada a fazer. A caris de Deus, a graça de Deus, ela está ao alcance da pessoa que foi chamada. Isso não significa que a pessoa que foi chamada tem que fazer tudo que está naquela área. Não. E tem gente que se sobrecarrega querendo suprir o todo e não faz nada bem feito.
Estar ao alcance da pessoa não significa que é a vontade de Deus para que ela seja a pessoa a fazer, a suprir. Então nós sempre dependemos do Espírito Santo de Deus. A questão do socorro, a questão do aconselhamento, a questão do ministério com presídios, ou até com capelania hospitalar, né, diante dessa demanda que nós estamos vivendo nesse período. Pessoas difíceis, normalmente elas absorvem, elas sugam seu tempo e a sua energia. Pessoas difíceis, normalmente ela te cansa. E a arte de lidar com pessoas difíceis é você aprender a tirar proveito de uma área improdutiva. É você aprender a melhorar o desempenho e a relação da pessoa para com Deus. Isso é uma habilidade fundamental da liderança. O líder ele tem que identificar pessoas com habilidades e chamados diferentes. Temos que discernir chamados diferentes. Todo ser humano é indivíduo, único. Ninguém vai ser igual. Tem alguns líderes que até dizem: eu queria 20 pessoas como você. Não vai ter, tá? Porque Deus não fez linha de produção. Somos indivíduos, pessoas individuais. E cada um de nós tem o nosso grau de dificuldade. Cada um de nós somos difíceis em uma área. Existem pessoas que passam por um assalto, uma perda, só que ele reage a isso facilmente. Levou, já foi, não adianta chorar o leite derramado, passou, vamos batalhar, vamos reagir, vamos conquistar, graças a Deus estamos vivos, temos força, podemos conquistar e batalhar de novo. Existem pessoas que perdem R$20 e ele elege aquela situação como pivô de todo o problema da vida dele dali para frente. Ele anula o futuro inteiro. Passa 1, 2, 3 meses e ele só fala daqueles R$20. Não, porque se há 3 meses atrás eu não tivesse perdido aqueles R$20, eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. Como se os R$20 fosse alguma coisa. Ou seja, na verdade a fala dele não é o problema dele. Ele elegeu uma fachada, ele elegeu um motivo para esconder, para dar desculpa do verdadeiro problema, que é aceitação, rejeição. Ele encontrou um jeito de chamar atenção através de uma situação passageira, R$20. Então, na verdade, não é aquele o problema. Ele apenas elegeu aquele motivo para viver em função dele. Isso tem um nome: comiseração. Então, ele quer chamar a atenção através de uma situação que não é o problema. Há muitos casos que, quando a pessoa chega para o aconselhamento, o que ela vai te apresentar não é aquele problema da pessoa. Não é aquilo que ela está contando. Temos que buscar a caris de Deus, a graça de Deus, para discernir o que verdadeiramente é o problema e o que é uma fachada do problema. Porque muitas vezes a pessoa elege uma situação porque ela não quer reconhecer o problema em si mesma. Ela não quer que toque na ferida. Ela não quer que exponha o problema. Então nós precisamos ter o discernimento e buscar a capacitação, buscar o revestimento. Agora, Deus dá a unção? Dá. Só que a unção vai até onde você cria o respaldo. A unção suporta até onde você tem estrutura. Se você não tem estrutura para aquilo, Deus não tem como dar. A palavra de Deus nos diz que Deus tem vinho novo. Só que Ele só vai derramar vinho novo para quem construir o odre novo.
Quem faz o odre somos nós, o recipiente quem faz somos nós. Agora é interessante que muitas vezes o odre ou vaso, ele está cheio de limo, ele está cheio de sujeira. Para algo novo cair, eu tenho que esvaziar, tenho que esvaziar. Nós observamos isso. Para algo novo vir, tem que esvaziar as reservas, os conceitos, né? Tem que dar espaço para o novo. Ou seja, Deus não vai jogar vinho novo em odre velho, porque o vinho novo rompe o odre velho. Então, Deus não desperdiça. A partir do momento que você faz a sua parte, a parte de Deus é garantida. Vivemos hoje uma somatização de problemas e circunstâncias que formam a nossa história de vida, que formam quem nós somos hoje. Não tem como tratarmos a alma de uma pessoa se não entendermos o contexto em que a pessoa vive. Não tem como termos um relacionamento sadio, saudável, se eu não me colocar na dor do próximo. Estamos na situação em que estamos por causa de uma somatização da história de vida. Então, por isso que cura interior, ela acontece quando você vai lá atrás. Ela acontece quando você tira as prisões da alma. Davi, um grande salmista, um grande guerreiro, estrategista, ousado, um homem que não levava desaforo para casa. Só que chegou ao ponto, Salmo 142, que ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Davi, o salmista, guerreiro, conquistador. Ele tinha uma boa inteligência emocional, mas diante do problema que ele estava vivendo, fugindo de Saul, sem poder se levantar contra a autoridade espiritual de Saul, ele reconhece que sua alma estava na prisão. Agora, prisão essa que não dependia dele, mas prisão essa que era reflexo de tudo que ele já tinha passado dentro do lar, dentro da casa, dentro da infância, e teve que se esconder dos seus irmãos, fugir dos seus irmãos e tantas outras coisas que acontecem que a Bíblia não relata. Um dos maiores e melhores livros para tratar relacionamento conjugal, por exemplo, ou relacionamento secular com qualquer outro tipo de pessoa, é 5 linguagens do amor e 5 linguagens do perdão. Todo ser humano tem uma linguagem que transmite e tem uma linguagem que recebe. Todo ser humano tem 2 direções de linguagem. De repente, a tua linguagem de expressar o amor é presentes. Você quer presentear a pessoa. Você quer dar um agrado. E você dá esse agrado com o coração limpo. Você dá esse agrado com gratidão, para expressar o seu amor. Só que de repente a tua própria linguagem de amor não é receber presentes. E se você só recebe presente, do teu inconsciente cognitivo,
Você fica pensando, está querendo me comprar. Essa pessoa está me presenteando muito, que interesse ela tem? Espera aí, é a linguagem do amor da pessoa. Agora, muitas pessoas podem ter como linguagem do amor palavras. E uma palavra, eu te amo, vale mais do que um presente para ela. Imagina isso num relacionamento conjugal. Um homem que só presenteia e nunca falou eu te amo. O que a mulher que tem uma linguagem do amor, palavras, pensa? Quer me comprar com presentes, mas nunca disse que me ama. E aí você vai conversar com ele diz, que mais que eu preciso fazer para demonstrar que eu amo? Então você vê a incompatibilidade de linguagem de amor. Toda criança precisa de tempo de qualidade. Ela não precisa muito tempo, mas o tempo que for destinado a ela precisa ser de qualidade, para que ela possa ter pertencimento. Linguagens do perdão. Existem pessoas que voltam a conversar e para ele já está perdoado. Existem pessoas que precisam ouvir, me perdoa. Só que para outra pessoa que a linguagem é voltar a conversar, ela já está conversando, para ela já foi perdoada. Mas a pessoa que tem a necessidade da linguagem do perdão, ouvir, me perdoa, ela vai achar que o outro é louco, surtado. Estava brigando até agora volta a conversar e acha que está tudo bem. Então, na verdade, a gente resume as 5 linguagens do amor, que é um dos livros importantes para se ler em relacionamento, e as 5 linguagens do perdão, que também é outro livro super importante para se ler. Se não houver diálogo, se não houver um equilíbrio em qualquer relacionamento, esse relacionamento nunca vai ser saudável. Esse relacionamento vai ter problemas. Estão tentando se entender, mas se não houver diálogo, não vai haver compatibilidade de linguagem. Porque entenda uma coisa, aquilo que você faz ou que você fala, nem sempre é entendido com a intenção que você teve. Há formas diferentes de expressar a mesma coisa. Há muitas pessoas que se amam, mas nunca se entendem. Isso significa o quê? Incompatibilidade de linguagem. E a Bíblia é recheada de exemplos assim. Podemos levantar a causa de Davi e Absalão. Absalão era filho. Só que, quem era Davi? Um rei, estadista, que era super, hiper, ultra ocupado, que fez um reinado sem igual. Agora, Davi amava muito a Absalão, Davi amava muito o seu filho, porém, como rei, ele era extremamente ocupado. Então, o que ele fazia? Bancava, financiava tudo que o filho queria. Numa linguagem de amor de presentes, ele deu ao filho tudo que queria, a ponto de o filho do rei Davi untar o cabelo com pó de ouro. Imagina como jogava ouro fora quando ele lavava esse cabelo. Então, ele tinha acesso a todas as coisas. Só que a linguagem de amor de Absalão, desde a infância, faltou tempo de qualidade. Tanto é que no decorrer da história a gente observa que Absalão fazia uma leitura do amor do pai. Os empregados de meu pai têm mais tempo com ele do que eu. O chefe dos exércitos do meu pai fica mais tempo lá no palácio do que eu. Porque a carência, faltava em Absalão tempo de qualidade. O que Absalão fazia de leitura do que o pai fazia com ele? Ele está querendo me comprar, só porque ele não dá atenção para mim, então ele me dá tudo que eu não posso ter com a atenção dele.
E aí Absalão desenvolve um ciúmes doentio do relacionamento do pai com Joabe, que era o chefe dos exércitos, do relacionamento do pai com os assessores, e se torna o príncipe intragável. Davi atendia todo mundo, mas não tinha tempo de qualidade com o filho. Isso se resume na incompatibilidade de linguagem. Não demonstra que o pai não amava, mas era um amor incompreendido, da qual fez com que eles vivessem uma perseguição a vida toda. Fez com que os dois disputassem poder a vida toda, a ponto de Absalão querer tomar o trono do pai. E aí, quando ele queria tomar o trono do pai, na verdade era para ver se o pai dava atenção. Só que aí o pai foge, achando que ele realmente quer matá-lo. E Absalão chega ao ponto de matar o irmão mais velho, que tinha estuprado a meia-irmã, e o pai não corrige. E Absalão se põe na posição de o pai de Tamar e faz justiça com as próprias mãos, matando o irmão Aminon. Que situação complicada na família monarca. Desde aquela época, os familiares dos governos já davam problema. Então, qualquer coincidência, qualquer semelhança. E então, agora transfere isso para o ministério, para pastores, para líderes, para membros. A hora que você fala em palavras, você agrada alguns, mas outros não. Quem não tem a linguagem de amor, palavras, quando ouve eu te amo, acho que está paparicando muito. A hora que você dá tempo de qualidade, acha que está priorizando alguns. A hora que se dá presentes, acha que tem interesse em alguma coisa. Então, quando você está no coletivo, com linguagens de amor diferentes, só a graça de Deus para ter um relacionamento eficaz no corpo de Cristo. A liderança. O que é liderança? Liderança significa a arte de relacionar com pessoas difíceis sem perder o maior número de pessoas. A liderança tem o desafio, a arte de tratar as pessoas em situações diferentes. Tem muito pastor, muito líder que quer que a igreja cresça, mas tem pânico das multidões. Espera aí, como que ele quer que a igreja cresça se ele tem pânico das multidões? Ele quer as pessoas, ele quer as multidões, mas tem medo das pessoas. Causas, problemas que vão afetar o relacionamento do corpo de Cristo. Dentro do corpo humano, se um órgão dá problema, o corpo todo padece. Papéis precisam ser definidos bem claro. Qual a expectativa que se espera de cada um? Não adianta cobrarmos o que não foi delegado. Não adianta pedirmos prestação de contas do que não foi ensinado. Se um líder não explica papéis claros, não tem como se cobrar o que a pessoa deveria fazer. Há muitos líderes que perdem os ministérios porque eles querem que as pessoas façam aquilo que ele nunca pediu. Tem coisas que são óbvias, seja necessário fazer, vai e faz. Agora, se o papel não foi definido, se não houve uma comunicação clara, se não houve uma comunicação com clareza, não tem como resgatar. O maior segredo de um relacionamento saudável é a comunicação eficaz. Esse é o maior segredo de um relacionamento saudável. Hoje, nós temos a tecnologia que nos ajuda. Porque uma aula gravada, por exemplo, todos que tiverem acesso a essa aula vão ouvir a mesma aula. Agora, qualquer pessoa que for dar a mesma aula
mesmo que tenha todo o script, todo o resumo, todo o rascunho, cada vez que vai dar aula, dá uma aula diferente. Porque vai agregando experiências, vai agregando conhecimento, vai agregando informações. Então, na verdade, quando a aula está gravada, ela pode ministrar a mesma coisa para inúmeras pessoas que estão fazendo o mesmo treinamento. Mas mesmo assim, cada pessoa que ouve se apega a um detalhe diferente. Cada pessoa que recebe essa aula se atenta para um foco distinto. Através de algo padronizado, filmado, registrado, gravado, fica mais fácil, mais prático a gente dar treinamentos. Só que nem sempre esse treinamento continua eficaz e atual, ele precisa ser atualizado. As pessoas hoje estão tendo interpretações divergentes da mesma explicação. O ser humano hoje se tornou seletivo. Ele entende o que ele quer entender do que você falou. O ser humano hoje, numa conversa, ele escolhe o que ele presta atenção e o que ele não presta. Principalmente num diálogo virtual, você está crente que a pessoa está prestando atenção ali, te respondendo, mas ela está falando com mais 10 ao mesmo tempo. E a hora que ela demora, não é porque ela está pensando, é que ela está respondendo outros. Isso quando não, ela responde coisa de outro no seu WhatsApp. Você sai de um mesmo culto coletivo e pega N interpretações diferentes da mesma ministração. Não é de hoje que a humanidade está com problema de interpretação de texto. Estamos com problema hoje de interpretação de linguagem, de entendimento. Muitos estão se adequando à ministração à sua necessidade, à sua carência, à sua afetividade e não ao que é o padrão de Deus. A palavra na nossa geração tem sido distorcida porque todo mundo acha que toda palavra tem que adequar ao que eu necessito. Está errado. Eu tenho que colocar o padrão de Deus como referencial e eu me adequar ao padrão de Deus e não o padrão de Deus se adequar à minha necessidade. O padrão de Deus é imutável. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que Deus disse, já falou, já está escrito, não muda. O homem pode até mudar, mas o que Deus disse não vai mudar porque o homem mudou. Há muitas pessoas que transferem o problema de uma área para outra área. Aqui é um tremendo problema de relacionamento. Ou seja, a pessoa que quer levar os problemas de casa para o serviço, ela vai ser mandada embora logo. Então não adianta ela levar as crises conjugais, o problema familiar, o problema com os filhos para o serviço. Casa é casa, serviço é serviço. É claro que influencia, sim, óbvio. Mas você está aqui no serviço para isso, isso e isso. Então não adianta, da mesma forma, eu pegar os problemas do trabalho e trazer para a igreja. Ou pegar os problemas da igreja e levar para o trabalho. Ou pegar os problemas da igreja e levar para casa. Trate cada problema no ambiente que você está. Os problemas de casa têm que ser tratados em casa, os problemas da igreja têm que ser tratados na igreja, os problemas do trabalho têm que ser tratados no trabalho. Porque senão, você vai ter problemas de relacionamento. Toda vez que você pega um problema do trabalho e estoura em casa no cônjuge, vai ter problema. A pessoa não é responsável pelo que aconteceu no trabalho. Há um grupo de pessoas que nunca estão presentes aonde o corpo dela está. Como assim? O corpo está na igreja, mas a mente dela está em casa. Eu tenho que fazer isso, fazer almoço, fazer compra, fazer aquilo outro, pagar aluguel, ir no banco, fazer... E na igreja? Como que ela cultuou naquele período que ela estava na igreja? E o pior, a hora que ela está em casa,
Não, quando eu chegar na igreja eu vou fazer isso. Ou seja, ela não está 100% em casa. Ela está em casa, mas com a mente no culto. Vai ao trabalho. Aí ela quer resolver as coisas da igreja do trabalho. Isso é um problema de relacionamento. Então, um dos segredos de um relacionamento sadio é: esteja com a mente focada no lugar em que o teu corpo está presente. Esteja com a mente focada, porque um dos atributos que Deus não compartilhou conosco, e graças a Deus por isso, é onipresença. Nós estamos somente em um lugar por vez, e dois corpos não ocupam o mesmo lugar, nem dentro de você. Então esteja 100% presente aonde você se encontra. Esteja 100% presente. Se você veio cultuar, cultue. Se você foi para o trabalho, trabalhe. Se você está em casa, esteja com a família. Então, e hoje, com essa loucura de estar em casa, né, no home office, você tem que saber distinguir as coisas. Porque mesmo debaixo do mesmo teto, você pode criar ambientes de trabalho e ambientes familiares. Porque senão, você perde a sua família estando dentro de casa. Há muitos que não aproveitam o tempo com a pessoa quando estão com ela por causa da ausência dela. Deixa eu explicar melhor isso. O esposo é um caminhoneiro e a esposa não suporta que ele viaje. Então ele viaja 20 dias do mês e quando volta ele passa 10 dias com a família para viajar mais 20 dias. Só que os 10 dias que ele passa com a família, ela briga pelos 20 dias da ausência dele. Ou seja, perdeu o pertencimento, perdeu a oportunidade. Ao invés de aproveitar os 10 dias que ele está presente, os 10 dias briga pelos 20 dias que ele esteve ausente. Não entende o serviço do marido, não compreende a necessidade de trazer provisão, de trazer recurso, de trabalhar. Não entende essa situação. Então, perde a oportunidade do tempo presente de estar na companhia da pessoa pela ausência quando essa pessoa está fora. Há muitas pessoas que estão presas, cativas no passado. Passado passou. Então, aprenda a colocar cada tempo no seu devido lugar. O passado já passou. Não viva em função do passado para não reprisar esse passado no teu futuro. Ou melhor, para não anular o teu futuro reprisando o teu passado. Então, Deus nos colocou no Cronos passado, presente e futuro. E é interessante que o tempo presente é um presente para você. Desfrute do presente. Não perca o presente, nem por causa do passado e muito menos por causa do futuro. O único tempo que existe é o hoje. Que o ontem já foi e o amanhã, quando ele chegar, ele vai ser hoje de novo. Então, viva o hoje. Basta cada dia o seu mal. A importância de você entender que Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo eficaz para você hoje. Então, viva o hoje. A necessidade de você desfrutar do presente como presente. Nem como passado e muito menos como futuro. Não podemos transferir o problema de uma área para outra, não podemos querer viver fora do tempo que estamos vivendo e não podemos estar ausentes do corpo, da mente e o corpo onde o corpo está presente. Porque todas essas situações são roubo de energia, dá desgaste, dá cansaço. Nós precisamos entender que o relacionamento
é a base para uma vida eficaz. Ninguém trata o mundo inteiro igual. É impossível você tratar todo mundo da mesma maneira. Você pode ter 4 filhos e não é fato de amar mais um do que o outro. O amor é o mesmo para todos, mas o tratamento é diferenciado para os 4. A afinidade é diferente. E não há condenação nisso, e não há erro nisso. Por quê? Porque somos indivíduos. E a pessoa pode ter tido trigêmeos. Cada um dos 3 é diferente. Então, na verdade, se cria vínculo, se cria afinidade através do mesmo pensamento, da mesma visão, que comungam da mesma realidade. Então é impossível a gente achar que a gente vai conseguir tratar os outros da mesma forma. Por mais que os pais amem os filhos e trate deles, crie eles da mesma maneira, vai se criar afinidades diferentes. O relacionamento do pai com cada filho é diferente. O relacionamento da mãe com cada filho é diferente. E não há nada errado nisso. Somos indivíduos, pessoas individuais, seres individuais. Isso estamos falando a nível de família. E quando se trata de corpo de Cristo? Não é fácil trabalhar com o corpo de Cristo. Tanto é que Pedro, o apóstolo, ele define o corpo de Cristo como pedras vivas. Se trabalhar com pedra já não é fácil, imagina pedra viva. Como que nós devemos agir em situações de conflito? Uma pessoa, ela pode tornar improdutiva por causa dos traumas, por causa das frustrações, por causa das machucaduras que ela viveu, que ela sofreu. Na verdade, aquilo que a pessoa apresenta no relacionamento é a dor que está latente nela. Ou seja, quem foi machucado, se não tratado, machuca o próximo. Quem foi ferido, se não curado, fere o próximo. Procure entender por que a pessoa age como age, por que ela está agindo como ela agiu. Procura se colocar no lugar da pessoa. Qual dor, qual trauma, qual frustração que a pessoa teve? Temos que procurar agir para evitar o problema e reduzir os conflitos. Não é fácil lidarmos com pessoas que tenham valores diferentes dos nossos. Mas temos que ter respeito. Temos que saber que ninguém é igual a nós. Uma coisa que temos que firmar como um legado, como um princípio em nossa vida, é: a pessoa não teve as mesmas informações que eu tive. A pessoa não teve acesso ao mesmo conhecimento e informação que eu tive. Por isso, ele pode pensar diferente de mim, porque ele não teve acesso à informação que eu tive. Eu cheguei a essa conclusão porque eu tive essa informação. E não adianta eu brigar com o outro se ele não teve acesso a essas mesmas informações. Ao compreendermos melhor a nós mesmos e as outras pessoas, nós podemos aprender a não julgá-las pelas nossas diferenças, porque a fonte de informação foi diferente. Só que da mesma forma que eu tenho que respeitar a opinião do próximo, o próximo tem que respeitar a minha. Então,
nós observamos que ninguém muda ninguém. Não tente mudar a vida de alguém. Ao invés disso, valorize o que ela tem para apresentar. Mas uma coisa é fato. Você só muda o pensamento quando, na verdade, você alimenta com informações diferentes. Paulo nos diz: transformando a vossa mente, transformando o vosso raciocínio pela informação, pelo conhecimento da palavra de Deus. Não vos conformeis, mas transformai. Não vos conformeis, mas o que você está alimentando para transformar? Na igreja, no lar, na família, nós não podemos ter a mentalidade de disputa, concorrência, competição, pois estamos trabalhando para o mesmo Deus e com o mesmo propósito. E convém que Ele cresça e nós diminuamos. Com isso, nós temos que garantir a harmonia com a equipe de trabalho. Como é difícil trabalhar com uma equipe, ou com uma família, ou com filhos, com ciúmes, disputa, inveja e competitividade. Porque, na verdade, faltou uma peça do quebra-cabeça fundamental para encaixar todas as outras. Estamos trabalhando para algo muito maior e não por interesse pessoal. Então não há competição. Temos que honrar e respeitar as diferenças de cada um e reconhecermos o que cada um faz melhor que o outro. Tem coisas que eu não sei fazer, mas eu conheço pessoas que fazem muito bem. Então eu preciso dessas pessoas. Ninguém vai ter um relacionamento com 1000 pessoas. Em uma igreja, você não tem como relacionar-se, senão mais do que 10 a 12 pessoas que você possa dizer: esses são os meus amigos. E o que nós temos que tirar do nosso vocabulário, isso não é panelinha. Isso é afinidade e relacionamento. É impossível você se relacionar com 100. Hoje a ciência afirma que cada pessoa é a média de 5 pessoas mais próximas do seu relacionamento. E você atrai pessoas que, na verdade, cria afinidade e se torna a média dos 5 mais próximos. Temos que entender que cada um tem uma maneira diferente de ver as coisas e é necessário. E nessa diferença nós temos que aprender a valorizar as perspectivas diferentes. Boas equipes têm membros com habilidades diferentes e necessárias para que o projeto completo seja cumprido. Há muitos estudos hoje em dia de perfis, comportamentos, perfis comportamentais definidos em cada segmento. Uns chamam de 4 temperamentos, outros chamam de 4 perfis, 4 modelos, 4 comportamentos, enfim, há uma variedade disso hoje. Eu quero abordar aqui, antes do nosso intervalo, 4 tipos, né? Deixa eu ver se são 4 mesmo. 4 tipos, eu vou tirar foto disso depois e pôr no WhatsApp dessa tabela. Mas eu quero abordar aqui 4 tipos de aprendizado e habilidades no trabalho. Quem vai fazer uma planilha é, na verdade, de um lado, tipos de aprendizado, e na frente a gente tem habilidades. Tipos de aprendizado e habilidades. Primeiro tipo é o tipo ativo. E o ativo, esse tipo de indivíduo gosta de se envolver completamente e é um profissional que aprende pela experiência. Por isso que ele é sempre ativo. Quais as habilidades do ativo? Ele lida com trabalhos variados, ele assume tarefas decisivas de curto prazo, ele assume projetos que desafiem a ele.
Se tem um desafio, o ativo gosta. O ativo abraça. Só que nem todo mundo é ativo. Tem pessoa que é reflexivo. Reflexivo. E o reflexivo é o tipo de pessoa que gosta de poder pensar sobre as experiências, ele aprende por observação, ele analisa e ele reflete o que vai ocorrer, como vai acontecer. Não adianta eu querer cobrar de um reflexivo uma ação que o ativo tem instantaneamente. O reflexivo, como que ele vai funcionar? Qual a habilidade do reflexivo? Ele pesquisa, ele prepara, ele lê, estuda, ele produz relatório, ele reavalia as oportunidades, porque ele é reflexivo. Além do ativo reflexivo, existe o tipo de pessoa que é o teórico. E o teórico, esse é um membro da equipe que reúne e examina todas as ideias. Examina os conceitos, os princípios, aprende integrando tudo isso numa estrutura para a ação. Quais as habilidades do teórico? Ele estabelece objetivos e desenvolve sistemas, ele ensina aos outros e ele analisa e melhora as práticas. Mas, além do ativo, reflexivo, teórico, existe o prático. E o prático, muitas vezes, ele é prático. Ele é imediato. Né? Esse tipo de indivíduo gosta de testar princípios na prática e aprende por tentativa de erro. Errou, mas pelo menos ele fez. Errou, mas pelo menos ele tentou. Né? O prático, ele esboça planos de ação, ele sugere queima de etapas. Para que ficar refletindo? Para que ficar buscando? Temos que ser prático, rápido. Agora, a grande verdade, todo problema nós precisamos dos quatro. Mas o prático, ele sugere a queima de etapas, mas ele traz solução para o problema. A gente quer ser prática, mas não tem solução. Tem gente que insiste em encarar os problemas com perspectivas deficientes na família. Por exemplo, qualquer problema que a pessoa passa, ela quer agir como o pai da história. E aí, muitas vezes ele finge que a culpa é dos outros e quer eleger um filho que foi culpado quando a responsabilidade era dele. Tem pessoas que encaram o problema com um prisma de adulto, que quer avaliar sempre do modo lógico. E a grande parte da população quer encarar um problema como criança, que acha que vai ser responsabilizado por todos os problemas, então já se arma. Não fui eu, mãe. Como você tem encarado cada tipo de problema? A forma como você encara o problema vai trazer, na verdade, a consequência do seu relacionamento e a maneira como você vai responder a isso tudo.